O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Agora passemos para o cheque, no qual eu e o Felipe faremos o review do unboxed do Pandora Papers. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Bem, Felipe, começamos a repercussão internacional, né, dos Pandora Papers a partir da América Latina, né, já que 3 presidentes, 3 ministros e 10 ex-presidentes operaram em paraísos fiscais. Pois é, meu caro Matias, né? Antes da gente começar de fato, né, depois das explicações aí da Vivian, né, sobre recapitular um pouco, né, o que são offshores, para que elas servem, se é sempre picaretagem ou não é. Primeiro, eu anunciei no Twitter que nós teremos um convidado nesse programa para falar dos Pandora Papers. Infelizmente, por uma questão de agenda do convidado, não foi possível, porém, nós vamos ter sim um convidado que está lidando diretamente com os Pandora Papers e também lidou com os Panama Papers, tá? Então a gente vai ter um convidado aqui em breve, talvez para o repertório, para falar mais aprofundadamente sobre tudo isso, tá? Então, fiquem na expectativa, porque vai ser uma conversa muito boa sobre tudo isso. Repito, uma pessoa que está envolvida diretamente nessas apurações. Falando em Panama Papers, né, há 5 anos atrás já vai fazer 5 anos, né, nós fizemos o programa de número 43 com o professor Daniel Souza, em que a gente falou dos Panama Papers, né? Depois a gente falou bastante sobre os Panama Papers em outros programas, né? Falamos infelizmente daquela jornalista maltesa que foi assassinada, porém o programa dos Panama Papers foi talvez um dos divisores de água, né? Aqui no Xadrez Herbal, um dos primeiros programas assim que a gente fez algo que os nossos ouvintes não encontrariam por aí, né? Em bom português, né? Um complemento à imprensa tradicional, tipo quando a gente fez também das Fadas Celestiais. Foi um programa que na época ficou bastante longo, embora com apenas 2 horas e meia, né? Apenas para hoje em dia. Então, quem quiser ouvir os programas sobre os Panama Papers, vai lá, programa de número 43, é um programa que está na história do Xadrez Herbal, tá? Quem foi lembra, quem estava presente lembra. Então vamos lá, né? Que raios são esses Pandora Papers, né? Alguém, não sabemos quem, não sei se um dia saberemos, né? Alguém vazou 2,9 terabytes de dados com quase 12 milhões de documentos para o Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo. Se você não sabe o que é um terabyte, tá? É o seguinte: 1000 kilobytes dá 1 mega, 1000 megas dá 1 giga, 1000 gigas dá 1 terabyte. Então estamos falando de quase 3.000 gigabytes, né, também conhecido como a lanchonete de Malhação. Nossa. 3.000 gigabytes de dados vazados, incluindo aí contas e documentos de lideranças mundiais e de personalidades em diversos paraísos fiscais, tá? Os dados, tá, eles vieram muito provavelmente a partir de empresas de advocacia panamenhas, novamente.
Então, por que teve o Panama Papers, agora tem o Pandora Papers, e aí nesse meio tempo os nossos ouvintes vão se lembrar, teve o Cyprus Papers, né? A gente teve o Swiss Leaks do HSBC, nós tivemos os Paradise Papers, que são, né? Por que então o foco no Panamá, ou então outros quase todos, caribenhos? Justamente, quase todos na bacia do Caribe, que é um grande paraíso fiscal, além de natural. Caribe e o Chipre, né, são alguns dos vários paraísos fiscais que existem no mundo, né, junto com Luxemburgo. Então, são empresas dessas regiões, muito da economia do Panamá é a partir de ser um paraíso fiscal. A economia do Panamá gira em torno de ser um paraíso fiscal, do free shop, uma grande zona franca. Uma grande zona franca e o pedágio do canal. A economia do Panamá está aí. Então, por isso que, né, então, assim como nos Panama Papers, que foi lá o Mossack Fonseca, agora também são de escritórios de advocacia do Panamá, especialmente a Alemã Cordeiro Galindo y Lee, conhecida pela sigla Alcogal, tá? Dizendo que é a empresa de advocacia da elite latino-americana. Fazem parte do consórcio internacional de jornalismo investigativo diversos veículos de imprensa do mundo inteiro, de vários países, tá? Então, desde a Deutsche Welle na Alemanha, até o El País na Espanha, até o The Namibian na Namíbia, o El Faro de El Salvador. No caso do Brasil, são Agência Pública, Metrópolis, Poder 360 e Revista Piauí, tá? Que fazem parte desse consórcio. Se você olhar, você vai ver que são todos veículos, né? A Agência Pública é uma agência independente, que é financiada via fundações, fundos, inclusive o fundo do George Soros, né, que sempre leva teorias da conspiração. A revista Piauí, né, ela foi fundada pelo João Moreira Salles e ela é gerida de forma a ser um veículo sem fins lucrativos. O Metrópolis, né, ele é de propriedade do ex-senador Luiz Estevão. Para quem não sabe, né, o ex-senador Luiz Estevão, ele era o dono do Brasiliense e também, né, teve ali outras atividades ali no currículo dele, algumas atividades ali que levaram ele à prisão, inclusive, né? E o Poder 360, que foi fundado pelo jornalista Fernando Rodrigues, que também acaba sendo um veículo bastante independente, tá? Porque eu estou falando, que também se beneficia com fundos, como o Trust Project e tudo mais. Então, por que eu estou falando isso? Porque os grandes veículos de imprensa no Brasil, não sei se estarão muito interessados em falar disso, não porque os jornalistas não estejam, isso é importante a gente separar, tá? Quando a gente fala grandes veículos de imprensa, ou critica grandes veículos de imprensa, a gente não está falando de jornalistas, a gente não está falando, por exemplo, da Silvia Colombo, que já esteve aqui no programa e que tanto eu quanto o Matias já falamos que gostamos do trabalho dela, da Patrícia Campos Melo, enfim, de vários jornalistas que a gente pode citar aqui. A gente está falando especialmente dos seus proprietários, né? Aqueles que jantam junto com o Temer, né? Então, por quê? Porque alguns nomes podem estar envolvidos aí, né? Então, como o Matias já citou lá na nossa abertura, a gente vai começar pela América Latina, né? Então, quais são os nomes aqui latino-americanos envolvidos, né? Falando em presidentes nesse momento. Né? No mandato. Exatamente. Sebastián Piñera, no Chile, e depois a gente vai, né, se debruçar um pouquinho mais sobre alguns casos. O Luiz Abinader, da República Dominicana, o Guilherme Lasso, do Equador. Lembrando que o Guilherme Lasso, do Equador, é um ex-banqueiro, e o Sebastián Piñera, pelo menos até o início do mandato, até o início do seu primeiro mandato, era o homem mais rico do Chile. Né? Não sei se ele continua, porque ele teve que vender algumas coisas, né, tal. Então, não sei. Justamente por conta de conflito de interesses, veja só. Pois é. Aí na Colômbia temos os ex-presidentes César Gaviria
e Andrés Pastrana. Em El Salvador, o ex-presidente Alfredo Cristiani e o ex-presidente Francisco Flores Pérez, que já é falecido, tá? Em 2016, morreu em 2016. O ex-presidente hondurenho Porfírio Pepe Lobo, né, que além de ser presidente é também um dos maiores proprietários de terras de Honduras. Inclusive circulou uma fake news também relacionada ao Zelaya. No Panamá, né, não poderia deixar de ser 3 ex-presidentes: Ricardo Martinelli, Ernesto Pérez Valladares e Juan Carlos Varela. O ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes, que, importante lembrar, ele é ex-presidente do Paraguai, mas além de ser um dos homens mais ricos do Paraguai, ele ainda é, talvez, o político mais poderoso do Paraguai. Ele é o... Recentemente a gente tem uma crise política que você explicou aqui que o Horácio Cartes é um papel central. Ele foi o mantenedor do Marito, né? O Mário Abdo Benítez só seguiu no poder por conta do apoio que ele recebeu do seu antecessor. E para quem estava com saudade do nosso Pedro Pablo Kuczynski, o Pepeca, o ex-presidente peruano, ele também está na lista, tá? Isso para ficar em presidentes, né? Falando em chefes de governo, algo mais incomum na América Latina, né, já que você costuma ter regimes presidencialistas, mas o Laurent Lamotte, ex-primeiro-ministro do Haiti, também está citado, tá? Aí, falando em ministros que estão no cargo, né, o senhor Paulo Guedes, ministro da Economia aqui do Brasil, o Jorge Arganiz Dias Leal, secretário de Comunicações e Transporte do México, e a senhora Ángela Maria Orozco, ministra dos Transportes colombianos, e 2 ex-ministros venezuelanos, Rafael Ramírez Carreño e Nervis Villalobos. Falando... E assim, não tem o cargo de ministro, mas também o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central no Brasil. Exatamente. Do Banco Central Brasileiro, né, o Bob Fields Grandson. E, falando em bancos, a família Basso, que é uma das principais famílias, né, uruguaias ali. Eles são o Setúbal do Uruguai, tá? Para situalizar nosso ouvinte. Né? E assim, a família Basso tá todo mundo listado, tá? É pai, mãe, filha, filho, cachorro, papagaio, tá todo mundo lá. Todo mundo tem uma offshore. E só em relação ao Roberto Campos Neto, ele é low profile, né? Então ele deve estar agradecendo muito que o Paulo Guedes também estava no meio, porque as atenções se concentraram sobre ele, né? Porque se ele fosse o único nome da atual gestão, poderia ser muito pior para ele. E aí, falando, né, em outros políticos, né, da América Latina, temos o senhor Nasri Tito Asfura, o atual prefeito de Tegucigalpa, né, a capital e maior cidade de Honduras. Na Argentina, a Zulema Maria Eva Menem, a filha do ex-presidente Carlos Menem. O Jaime Duran Barba, que embora seja equatoriano, ele é o braço direito do Maurício Macri. E o Daniel Munhoz, ex-secretário pessoal do Néstor Kirchner. Também temos um conselheiro do presidente mexicano, López Obrador, o Julio Ibarra, o ex-governador do estado mexicano de Coahuila, o Henrique Martínez y Martínez. Na Colômbia, aí a gente tem, né, todo mundo, né? Temos aí o senhor Lisandro Junco Rivera, que é o diretor do Fisco colombiano, Guilhermo Botelho, ex-ministro da Defesa, Luiz Monsalve, embaixador na China, Fuerchar Abdala, ex-congressista, Alejandro Char Chajub, ex-prefeito de Barranquilla, o Arturo Char Chajub, que é senador, o Davi Charnavas, também ex-congressista e provavelmente líder de um grupo paramilitar,
Provavelmente, não estou acusando ninguém de nada. E a senhora Marta Lúcia Ramírez, a vice-presidente da Colômbia. Tá? O ex-vice-presidente da República Dominicana, Carlos Troncoso, também, e o atual vice-presidente de Honduras e ex-prefeito de Tegucigalpa, Ricardo Alvarez. Tá? Não sobra nem o vigário, meu caro Matias, tá? Já que o Dom Luiz Garza Medina, né, o padre, que é o ex-vigário-geral da Legião de Cristo no México, que já foi denunciado inclusive por abuso sexual, também está aí nos Pandora Papers, assim como a própria Legião de Cristo mexicana, tá? Então, como eu disse, se gritar aí não sobra nem o vigário-geral. Dentre outras pessoas aqui latino-americanas, e claro que a gente, né, vai ter que fazer aqui um certo recorte, mas a gente vai priorizar especialmente a América Latina e além de outros casos curiosos, né? Muitos traficantes e líderes paramilitares colombianos estão citados aí no Pandora Papers. Não sei por que eles têm necessidade, né, de offshore, não sei. Né? E, meu caro Matias, dá para fazer uma espécie de mini Copa da América aqui, tá? Que a gente pode fazer aqui um time com o Di Maria, Diego Godin e Luis Suárez. Para quem não sabe, Di Maria da seleção argentina, Godin e Suárez da seleção uruguaia. E até teve recente aí, o Suárez e o Godin, eles são sócios numa empresa de energia, se eu não me engano, e teve uma facilidade com o governo do Lacagepou, né? Teve ali uma aproximação com o atual mandatário, enfim. Com o show de abertura da Shakira. Que é esposa do Piquet, que já se envolveu com evasão fiscal na Espanha. Isso pra gente ficar na América Latina, né? A gente já pode adiantar que o treinador desse time é o Pepe Guardiola. Mas, pra ficar na América Latina... É um cara dura, né? Pois é, exatamente. Porque eu e o Matias, a gente até brincou aqui, né, em off, porque recentemente o Pepe Guardiola participou de um evento de uma empresa de investimentos brasileira, e falou que esse negócio de investimento aí não tá com nada, que o negócio mesmo é trabalhar e guardar o seu dinheiro, que investimento é especulação, que é uma riqueza vazia e tal. E aí, dá 3 semanas, 4 semanas, tá lá o cara aí, usou um paraíso fiscal em Andorra para regularizar as contas dele, né? E eu tenho certeza que deve ter gente dando muita risada, né? E assim, o que acontece? Aqui no Brasil, né, se tornou até meme o fato de que um jornal, né, o Estadão, vamos botar o nome aos bois, ele priorizou a cobertura da Shakira do que do Paulo Guedes. Então a gente vai focar aqui a nossa cobertura mais nos nomes políticos e tal, nos nomes, né, que tem um alcance no discurso político, os nomes assim mais tipo, né, os craques do esporte, a Shakira, tá, a gente vai mais tirar sarro, fazer piada, mas quem quiser saber o que eles aprontaram ou não, vai aí, joga no Google, procura nas redes sociais, que certamente vai ter muita coisa, o que deve ter muita gente falando do que a Shakira fez ou deixou de fazer aí nos Pandora Papers, o que ela não declarou, o que ela deixou de declarar ou não. Mas, né, vindo então para a parte política aqui na nossa quebrada latino-americana, começando pelo Equador, né, já que que fez, né, o Guilherme Lasso? O Guilherme Lasso, ele inclusive já se defendeu, né, dizendo que antes de assumir a presidência do Equador, ele se desfez da maioria das suas empresas e dos seus investimentos para evitar justamente o conflito de interesses. Ele declarou que nos últimos 5 anos da sua vida, ele pagou 4,5 milhões de dólares em impostos no Equador. A questão é que a maior parte do seu patrimônio, então você olha e fala, putz, o cara pagou 4 milhões
de dólares em impostos. Ele foi o candidato que mais declarou imposto no Equador. Então, o cara paga imposto pra caramba. Só que a maior parte do patrimônio dele sequer estava no Equador. Então, a discussão é se ele estava ou não, né, pagando os impostos que devia, todos os impostos, né, que ele deveria. Já que boa parte da sua grana estava não somente no Panamá, mas especialmente em Dakota do Sul. E a gente já vai falar um pouquinho sobre os Estados Unidos como paraíso fiscal ou não, tá? E só uma outra questão, Felipe, que no caso equatoriano, durante o governo Correia, foi proibido que candidatos presidenciais tivessem empresas em paraísos fiscais. Exatamente. Então a discussão no Equador vai ser se, quando ele disputou a eleição, se ele estava cumprindo ou não a lei. Porque ele disse que se livrou dos investimentos, que repassou, vendeu, não sei, né? Ou então nacionalizou. Que ele chegou a ter 14 sociedades offshore. Isso. Então, assim, ele falou, não, eu abri mão, né? Eu passei adiante, né? Como para assumir o cargo. E eu sempre cumpri a lei equatoriana que proíbe candidatos a ter empresas offshore. Ele declarou isso. Mas a investigação vai ser se ele realmente tinha ou não feito isso. Tá? A maioria das empresas dele tinha sede no Panamá e a relação entre ele e essas offshores ficou muito claras, até pelo fato de que os beneficiários, né, em caso de morte dele, eram a sua esposa e os 5 filhos do casal. Então não tem nem como ele falar, não tenho nada a ver com isso. O fato de que meus filhos eram os herdeiros, os sucessores, é coincidência. Era uma pessoa muito generosa. Então, esse é o primeiro ponto para o nosso ouvinte ficar de olho. Se no Equador a discussão será se o Guilherme Lasso estava cumprindo a lei na época da eleição. Se ele não estava cumprindo a lei na época da eleição, segundo o jornal El Universo, ele poderia ter até a sua candidatura cassada, tá? Cassar a chapa. Não é um impeachment, é cassar a chapa. Tá? Acho isso muito improvável que aconteça. Né? Teria que ser revelado algo muito grande. E, no caso, o jornal El Universo é o jornal que faz parte do consórcio lá no Equador. Até porque eu tenho certeza, né, que a partir do momento que chegou lá o vazamento em algum veículo de imprensa, falaram, putz, o presidente do Equador está aqui, então vamos chamar um veículo de imprensa equatoriano para participar, para conseguir conduzir melhor. Então, a discussão no Equador vai ser essa. Se ele cumpria as regras que o Matias lembrou, né, de que um candidato não pode ter offshores na época da eleição. Aí no Chile, o Pinheira, ele hoje já recebeu ali a visita do senhor oficial de justiça, hoje, sexta-feira, dia 8, já que o Ministério Público chileno abriu uma investigação para ver se houve conflito de interesses na venda de uma mineradora que pertencia à família Pinheira. Por quê? Qual é o principal episódio envolvendo o Pinheira nesse caso? Foi uma operação de 152 milhões de dólares, tá? Da mina chilena de Dominga, e essa operação foi feita nas Ilhas Virgens Britânicas, tá? Via o empresário Carlos Alberto Delano, não sei se tem parentesco aí, né, com os seus antepassados, já que você tem parentesco com todo mundo. Parente distante. Mas, e esse empresário é um dos principais associados do Pinheira no mundo dos negócios, não na política, mas no mundo dos negócios, e essa venda foi feita em 2010. O nosso ouvinte mais atento vai lembrar que em 2010
o Piñera era presidente do Chile, né? Porque nós tivemos ali o Chile naquele loop temporal, em que foi Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera. Primeiro ano de presidência, inclusive. Então, se houve esse conflito de interesses. O Piñera, e você já até antecipou, né, falou, não, eu vendi a mina justamente porque eu estava assumindo, né, a presidência. Em 2009, ele alega, né, que em 2009 se desligou de todas as administrações de qualquer empresa e ela foi vendida em 2010 justamente porque ele assumiu a presidência. Então ele está falando, pô, vocês estão investigando porque eu vendi o negócio no meu primeiro ano de presidência justamente para não ter conflito de interesses. Mas, de qualquer maneira, o governo diz, inclusive, que é parte ali de algo plantado contra o presidente, que ele tem plena confiança de que a justiça vai confirmar a inexistência de irregularidades, né? Ele disse que não sabia de nada, tá? Porque ele já não fazia parte da administração da empresa. A fortuna dele é estimada na casa de 2,8 bilhões de dólares, tá? Então, a defesa dele é justamente isso que você falou. Era meu primeiro ano na presidência, era o pessoal aqui, o meu associado, o meu braço direito, se livrando vendendo as empresas, passando adiante, justamente porque eu assumi a presidência. De qualquer maneira, também tem a discussão se foi tudo declarado bonitinho. Por quê? Porque a operação foi feita nas Ilhas Virgens Britânicas. Né? Porque ele vendeu uma mina chilena via Ilhas Virgens Britânicas. Né? Foi para não pagar imposto? Foi para não aparecer, sei lá, no COAF chileno, e aí não dá polêmica? Foi, né? Qual foi o motivo dessa operação? Então, essa acaba sendo a discussão. Para quem quiser a cobertura completa sobre a parte do Chile, acho que até por ser um jornal, né, de origem hispanohablante, a matéria do El País está bem completa com os detalhes da operação, data de assinatura e os caramba, tá? Então, mas no caso do Chile é basicamente isso. O Piñera é um bilionário, é um cara que tinha muitos investimentos, e aí ele alega que para assumir a presidência ele passou adiante. Só que uma dessas empresas foi registrada à venda em 2010 e ele ainda constava como um dos beneficiários dessa venda, quando ele já era presidente da República. E essa operação foi realizada nas Ilhas Virgens Britânicas. Ou seja, há a suspeita também de que ele teria cometido evasão fiscal, para não pagar os tributos sobre, sei lá, o lucro da venda, alguma coisa assim, no Chile para o fisco chileno. E além da investigação do Ministério Público, deputados de oposição no dia 5, tá? Agora no último dia 5, né, que foi terça-feira, propuseram uma acusação constitucional contra o presidente chileno, que na prática significaria o impeachment, né? Já que ele teria violado o princípio da probidade administrativa e comprometido a honra da nação. Lembrando que o Chile, daqui a não é nem meses direito, né, semanas, vai passar por eleições presidenciais. 21 de novembro é o primeiro turno. Então, pouco mais de um mês. Então, por um lado, isso significa que o impeachment do Piñera nesse momento não vai mudar muito a cotação do peso, né? Por outro lado, significa também que não tem muito custo político, né? Alguém que já está de saída mesmo, então joga a cabeça dele aos leões. Então, é interessante para ver como é que vai ficar isso daí. Aí chegamos ao nosso queridíssimo, né, Brasil, já que, né, o principal, né, envolvido, né, pensando na estrutura do Estado, e pelo menos nos nomes revelados até agora, não sabendo se vai ter mais nomes ou não, é o ministro Paulo Guedes, e que, no caso do ministro Paulo Guedes, ele fez uma offshore, né, com um patrimônio de pouco menos de 10 milhões de dólares, e ele teria lucrado com a mudança cambial. Por quê?
Porque quando ele botou esses 9,55 milhões de dólares na Dreadnoughts International, nas Ilhas Virgens Britânicas, em 2014, tá? Isso valia mais ou menos 37 milhões de reais. Hoje vale 51. Então, a depreciação do real fez ele ganhar dinheiro, em real, pelo menos. Tá? E Felipe, pegando uma declaração dele de fevereiro do ano passado, abro aspas, durante muito tempo tivemos dólar a R$ 1,80 e juros básicos a 14% ao ano. Hoje temos dólar a R$ 4,00 e juros também a 4%. Só contextualizando, né, a alta que o dólar teve nesse período a partir da política econômica do governo, do qual ele é o ministro da economia. Retomo. Antes, o câmbio estava tão barato que todo mundo estava indo para a Disney. Empregada doméstica indo para a Disneylândia. Uma festa danada. Então, assim, ele critica, né, o comportamento econômico de cidadãos de classe média baixa, né? Só que a partir desse processo, ele tem um enriquecimento. Isso. E além de um enriquecimento, o Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe funcionários de alto escalão de ter aplicações financeiras passíveis de serem afetadas pelas políticas do governo. E assim, vamos lembrar que ele é o ministro da Economia, que foi uma expansão do Ministério da Fazenda. O Paulo Guedes tem mais poder do que os ministros da Fazenda anteriores. Ele foi chamado de super-ministro, né? Era o posto Ipiranga. Então, a política cambial que possivelmente o beneficiou na vida privada é orientada em parte por ele. Então, essa é a discussão, né? Hoje... É uma questão de lógica. O Paulo Guedes vai tomar alguma decisão que prejudique os negócios dele? É isso, basicamente. Isso. E assim, conhecendo a peça, né? Quando eu digo conhecendo a peça, leiam, né? O ótimo perfil feito sobre eles pela Malu Gaspar na Piauí, né? A matéria chamada O Fiador, de 2018, tá? Leiam, leitura obrigatória, deveria saber, todo mundo deveria ter lido isso. Então, assim, hoje ele disse que fez tudo legalmente, que foi tudo declarado, que não houve movimento cruzando fronteiras, que não há conflito de interesse nenhum, porque ele deixou a empresa antes de ingressar no governo e que os recursos depositados lá estão sob responsabilidade de administradores independentes. Tá? Então, isso hoje. De qualquer maneira, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira, dia 6, por 310 votos a 142, a convocação do Paulo Guedes para prestar esclarecimento sobre isso. Tá? Inclusive, o deputado Kim Kataguiri disse que ele é hipócrita. Tá? Antes que falem que é uma conspiração comunista, né, contra o senhor Paulo Guedes aí. Depois do Paulo Guedes, né, nós temos o Bob Fields Grandson, né, que, como você disse, deve estar feliz que o foco está no Paulo Guedes. Porém, né, é importante colocar que nós temos outros nomes, né, ligados de forma direta ou indireta ao governo ou ao debate político brasileiro envolvidos nos Pandora Papers, tá? Que são, por exemplo, os empresários, né, Otávio Facuri e Marcos Belízia, que são investigados pelo STF no inquérito das fake news. No caso do Otávio Facuri, ele diz que está tudo dentro da lei, tá? Viu o seu advogado, e o advogado dele apresentou os comprovantes do imposto de renda à agência pública,
tá? Dizendo que foi tudo declarado, que está tudo corretamente dentro da lei. Outros integrantes, né, como eu disse, do debate político brasileiro que estão lá são empresários e, né, pessoas usando os negócios que, segundo o Poder 360, somados, devem 16 bilhões de reais em impostos, fora a grana que estaria nas offshores, tá? É o que eles já devem, tá? Quem são essas pessoas? O Eike Batista, né, que seria o salvador do Botafogo. O empresário, tempo, né, que a gente não ouvia falar do Eike. Ele ainda está preso, não, né? Acho que não. Não sei. E aqui, novamente, estamos citando o Poder 360. Para quem quiser ler, né, com maiores detalhes, vai lá e dá uma olhada. No caso, inclusive, o Poder 360 está citando o Guilherme Amado, do Metrópolis, que era do Globo. O empresário Cláudio Rossi Zampini, né, que é um empresário de táxis aéreos e telecomunicações. O empresário Jonathan Couto de Souza. O Gustavo Amaral Rossi, do ramo de postos de gasolina. O Alberto Davi Mattoni, que é fundador do Banco Mattoni, que foi vendido para a JF dos irmãos Wesley Batista, que virou o banco original. Tá? O inventário de José Janene, que faleceu em 2010. O empresário Mário Kenji Herri, que é dono da rede de lojas Mackenzie. A Corina de Almeida Leite, que é dona da Companhia Agropecuária Monte Alegre, dentre outros. Aí, quando a gente fala, né, de jornalismo, né, os sócios da rádio Jovem Pan, o Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, Tutinha, e o Marcelo Leopoldo Silva de Carvalho, são ligados offshore Middleton Investments nas Ilhas Virgens Britânicas. A Paula Marinho, neta de um tal de Roberto Marinho. Já ouvi esse nome. Já ouvi esse nome também. Minha familiar. Também tem uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Tá? A família Alzugaray, que é dona da Editora 3, que por sua vez é dona da revista Isto É, né? Também tem uma offshore no seu nome. O grupo do senhor Gabriel Martins Massa e Rafael Martins Massa, o grupo Massa, do Carlos Roberto Massa, o Ratinho. Opa! E eles são irmãos do Ratinho Júnior, o governador do Paraná. Eles dois, né, os dois gêmeos especificamente, também têm empresas nas Ilhas Virgens Britânicas e eles são sócios do Grupo Massa de Comunicação, que por sua vez representa o SBT no Paraná e a rádio Massa FM, também paranaense. Então vejam só. Mas a rádio Massa FM toca aqui em São Paulo também. Você tem um apresentador de TV extremamente influente no discurso político brasileiro. Um dos filhos dele é governador e os outros filhos dele têm offshores e redes de imprensa. Né? Então, né, eu não consigo visualizar um eventual conflito de interesses. Né? Não consigo. Aí temos o senhor Eduardo Zirotsky Melzer, que é sócio da RBS, que é a Globo do Rio Grande do Sul. Né? Também tem aí Ilhas Virgens Britânicas. A senhora Yolanda Vidal Queiroz, que é da TV Verdes Mares, que é a Globo do Ceará, né? Também tem offshores, no caso, o seu inventário, né? Já que ela faleceu em 2016, e especificamente no caso dela, a família não respondeu o questionamento. Novamente, nós estamos repercutindo informações que estão ligadas ao debate público brasileiro, que estão sendo averiguadas por um grande consórcio internacional de jornalistas, que tem 4 representantes aqui no Brasil, que são a origem das nossas informações. Para as informações completas, até para a gente não aqui, né, estar cometendo, sei lá, pirataria de informação, algo do tipo, vocês
podem procurar lá o Poder 360, a Piauí, a Agência Pública e o site Metrópolis. Tá? Então, por exemplo, quando eu fiz essa lista aqui, essa lista está publicada no site do Poder 360 e ela menciona, por exemplo, as respostas quando teve das pessoas citadas. Então, os irmãos sócios da Jovem Pan, por exemplo, não responderam à reportagem se a empresa é ou não declarada Receita Federal e por aí vai. E é importante ir nesses veículos citados pelo Felipe porque quase nenhum outro publicou, né? Justamente pelos nomes que estão envolvidos. Pois é, algo me diz que assim, se eu sou dono de uma empresa e eu não vou dar muito destaque ao negócio que pode, né, me afetar assim negativamente, né? Talvez. Nós temos presidentes de 6 bancos brasileiros envolvidos, né? Presidentes ou ex-presidentes, né? O maior nome deles talvez seja o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, que hoje é presidente do Conselho de Administração do Bradesco, foi presidente por 9 anos do Banco Bradesco, foi convidado a ser ministro da Fazenda no governo Dilma, no segundo governo Dilma, quando foi quando o Joaquim Levy estava balançando, né, na época que foi o Joaquim Levy. Além dele, o senhor Sérgio Rial, do Santander, Paulo Henrique Costa, do BRB, Marco Antônio Linares, Banco Original, Marciano Testa, do Agibank, e Rubens Menin, do Banco Inter. Né? No caso, o senhor Rubens Menin é também um dos mecenas do Atlético Mineiro, salvo engano, não? Sim. Porque ele é o presidente da MRV Engenharia, né? Que é a empresa que está inclusive construindo um novo estádio do Atlético Mineiro. E antes que alguém me acuse de clubismo, tá? Gostaria de lembrar que a mecenas do meu clube é a dona da Crefisa. Tá? Então, assim, se ela não tá no Pandora Papers, ela certamente vai aparecer no, sei lá, no Poseidon Papers, entendeu? Em algum Papers ela talvez vai aparecer, tá? Não é um comentário clubista, só estou... É porque você fala o nome, né? Pode, para algumas pessoas, significar uma coisa, para outras pessoas significa outra coisa. Né? Para algumas pessoas ele é o banqueiro, para outra é o dono da empresa de engenharia, para outra ele é o mecenas do Atlético Mineiro. Então, por isso que eu estou citando. E reportagem aqui do senhor Mário César Carvalho e Guilherme Waltenberg cita que por 17 anos, nas Ilhas Virgens Britânicas, uma offshore existiu, só foi declarada em 2016, ela foi criada em 99 e foi regularizada em 2016 graças a um programa do governo Dilma Rousseff. E o dono dessa empresa chamada Abigail Worldwide, meu Deus, que nome cafona, que tinha em conta 112 milhões de dólares, é um empresário chamado Velho da Havan. Mentira, ele se chama Luciano Hang. Mas ele é mais conhecido, vulgo, né? Lembrando que o Gregório do Vivier ganhou na justiça o direito de chamar ele de Velho da Havan. Tá? Então existe um precedente jurídico que a gente não pode ser acusado, não pode ser processado por chamar ele de Velho da Havan, tá? Então ele aí teve esse fundo que só foi regularizado, repito, em 2016. E assim, eu não sei quem teve ideia desse nome, Abigail Worldwide, mas meu Deus, parece nome tirado assim, sabe, de uns romance ruim, cópia de 007, assim. Sabe? Enfim. Então, é mais um dos vários, né, questões aí envolvendo o empresário Luciano Hang e a justiça brasileira. Tá? Então, assim, novamente, esses são os principais nomes aqui do debate político brasileiro e latino-americano. Né? Ah, mas, pô, Felipe, você falou que tem um monte de nome colombiano envolvido. Né? Eu reconheço aqui que eu não entrei lá no site do El Espectador para ler direito à cobertura colombiana, então a gente citou os nomes, mas eventualmente quando coisas surgirem, vierem a público, a gente vai trazendo aqui para vocês, tá bom? Agora, né, você tem algo mais aqui sobre a nossa quebrada, meu caro Matias? Não, seguimos. Ok, então a gente vai passar agora rapidamente por algumas
reações, né, algumas respostas, né, que nós tivemos aos Pandora Papers. Tá? No caso, por exemplo, começando pela Jordânia, que eu achei a resposta muito curiosa. Né? Por que a Jordânia? Porque a gente falou dos presidentes latino-americanos, né, mas nós temos outros, né, chefes de governo e de Estado envolvidos. São eles o presidente /dono do Azerbaijão, o Ilham Aliyev, o presidente da República do Congo, o Denis Sassou Nguesso, presidente do Chipre, o Nikos Anastasiades, presidente do Gabão, Ali Bongo Ondimba, o Abdullah II, o rei da Jordânia, o Uhuru Kenyatta, presidente do Quênia, obviamente, o Milo Đukanović, presidente de Montenegro, o Tamim Al-Thani, o emir /dono do Catar, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, o Patrick Ashi, primeiro-ministro da Costa do Marfim, o Andrej Babis, primeiro-ministro da República Tcheca, né, o homem mais rico do país, o Najib Mikati, o primeiro-ministro do Líbano, o Sheikh Mohammed Al Maktoum, que é o primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e o dono do Dubai, o Sheikh Khalifa Al Khalifa, o ex-primeiro-ministro do Bahrein, o ex-primeiro-ministro da Geórgia, Bidzina Ivanishvili, o Leung Chun-Yin, ex-chefe do governo de Hong Kong, assim como Tung Chee-hwa, o Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro da Itália e ex-dono do Milan, o ex-primeiro-ministro da Jordânia, Abdul Karim Kabarit, o ex-primeiro-ministro libanês Hassan Diab, 2 ex-primeiros-ministros da Mongólia, o Sukh-Batarin Batold e o Kimed Sainkambileg, o ex-primeiro-ministro de Moçambique, Aires Ali, e o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, né, o trabalhista, o cara, né, o cara assim que ia revolucionar o Reino Unido, Tony Blair, e sua esposa também. Tá? O Ivan Bankanov, o chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia, e o Dominique Strauss-Kahn, quem diria, né, o ex-diretor do FMI, né, ex-cabeça ali da equipe econômica francesa, né, ex-candidato à presidência francesa e que em 2011 renunciou depois de ter sido acusado de assédio sexual por uma funcionária de um hotel. Né? Então, quem diria que um cara assim tão legal estaria no Pandora Papers? Né? Então, passando aqui por esses nomes, como eu disse, a reação que eu achei mais curiosa foi do rei Abdullah da Jordânia. Por quê? Né? O que aconteceu? Né? Ele teria usado offshores para comprar imóveis nos Estados Unidos e no Reino Unido, tá? Num valor de mais de 100 milhões de dólares. Tá? E ele disse, né, que isso não foi divulgado por uma questão de segurança e de privacidade, que os fundos utilizados para a compra foram seus fundos pessoais, não foram dinheiro do Estado, e que essa revelação é uma tentativa de atacar e de descredibilizar a Jordânia. Né? Então, assim, os inimigos da Jordânia que foram lá e jogaram terabytes de dados no mundo, que envolvendo uma galera gigantesca, né? Mas foi para atacar a Jordânia, especificamente. Né? Então essa, como eu disse, foi a reação talvez mais interessante. Né? A segunda mais interessante para mim foi a do Tony Blair. Porque o Tony Blair, ele, usando um termo jurídico, né, ele meteu o louco. Por que aconteceu? Qual foi o envolvimento aí do Tony Blair no rolê? Né? Que ele comprou, né, uma casa, uma mansão, via offshore. E ele falou, olha, é o seguinte, eu comprei a casa. Quem fez a operação da offshore foi a empresa imobiliária, eu não estava sabendo. Então ele basicamente disse que tem um offshore no nome dele, mas que ele não sabia, ele não assinou nada, ele não fez uma offshore, ele comprou a casa, a mansão lá gigante.
Se a imobiliária fez o esquema para comprar mansão e pagar menos imposto, ele não sabia de nada. Então ele meteu louco, né? Falou que não foi ele, que ele não tem nada a ver, né? Então essa eu achei interessante. Mas, falando na política atual, né, o Boris Johnson também está envolvido indiretamente, porque um dos principais doadores da sua campanha, tá, um cara que doou 750 mil libras, chamado Mohamed Amersi, ele é próximo da filha do presidente do Uzbequistão, e tanto o Amersi quanto a família, né, do presidente do Uzbequistão estão citados no Pandora Papers. E ele teria desviado, ele teria cometido evasão fiscal. Então não é só o Tony Blair, mas o Tony Blair que meteu louco. O presidente do Quênia, né, ele decidiu a pose do bom samaritano. Né, aquela coisa do tipo, né, de se você confessar o crime, né, sabe, em Law and Order, né, você faz lá o acordo. Se você confessar, você vai ter uma pena menor. Né? Por quê? O Uhuru Kenyatta disse que os Pandora Papers são bons para a transparência, né, e que vão melhorar o sistema financeiro e bancário do país. E lembrando que ele, um tempo atrás, disse que todos os funcionários civis deveriam ter contas e dinheiro apenas no Quênia. Tá? Não poderia ter grana fora do país. E aí chega, né, ele é pego aí com a calça na mão e ele falou, olha, vai ser bom para transparência, a gente vai melhorar as coisas, né? Então fez ali a pose de bom samaritano. Né? Aí, no caso do Sri Lanka, também ocorreu algo interessante, meu caro Matias, porque, né, existe aquela fruta, né, que é muito plantada aqui no interior de São Paulo, para especialmente produção de suco, que é a laranja. Né? E por que eu estou falando, né, dessa fruta, fonte de vitamina C, né, muito gostosa e tal? Porque se você olhar no Sri Lanka, né, na lista ali de principais envolvidos, você não vai ver nenhum grande nome. Né? Só que você vai ver o nome da Nirupama Rajapaksa, que ela é uma ex-vice-ministra de saneamento básico. Aí você fala, pô, uma ex-vice-ministra de saneamento básico, deve ser coisa pequena. Só que o nosso ouvinte mais atento deve ter ouvido esse nome e falar, peraí, Rajapaksa, vocês já falaram desse nome. Né? Vocês já falaram. Rajapaksa é uma das famílias mais influentes do Sri Lanka e ela é prima dos atuais presidente e primeiro-ministro, que são irmãos. Então, eu achei muito curioso que o governo do Sri Lanka, embora não tenha tido, né, ninguém de alto escalão, né, revelado, já correu para dizer que vão investigar tudo. Né? O presidente, o Gotabaya Rajapaksa. Né? Lembrando que nós temos 2 programas que a gente fala bastante da política do Sri Lanka aqui, na época dos atentados, da Páscoa. Né? O único podcast do Brasil que o nosso ouvinte fica por dentro do que acontece no Sri Lanka. Então eu achei isso curioso, porque o governo do Sri Lanka já chegou, não, a gente vai investigar tudo, tem que saber de tudo que está rolando, né? Então, assim, eu senti um aroma, né, de laranja, né, ao falar tudo isso. No Paquistão também teve muito alcance, por quê? Porque pessoas próximas do primeiro-ministro Imran Khan estão envolvidas, muitos funcionários, muitos ministros do Irã, do Paquistão, desculpem, estão envolvidos. Alguns dos principais personalidades da mídia paquistanesa estão envolvidas e também alguns dos principais craques do cricket estão envolvidos, tá? Aí no Pandora Papers. Então o Imran Khan diz que tem que ser tudo investigado, tudo revelado, porque se as pessoas estão desviando, não estão pagando impostos, tem que pagar os impostos sim, tá? Então pediu a grana. E, por outro lado, a oposição, via o secretário-geral da Liga Muçulmana, o Hassan Iqbal, já pediu a cabeça do Imran Khan, dizendo que ele tem que renunciar. Tá? Embora o Imran Khan não esteja nominalmente, ele diretamente envolvido, tá?
mas muitas pessoas do entorno dele estão sim envolvidas nos Pandora Papers, tá? Então, por conta disso, que pediram aí ou não, né, a renúncia dele. Na Europa, eu gostei da reação do gabinete do Zelensky, tá? O presidente da Ucrânia, que disse basicamente que está tudo declarado, está tudo legal e que não faz sentido ter um escândalo sobre isso na Ucrânia, já que todo mundo tem uma offshore na Ucrânia. Basicamente isso, né? Todo mundo tem uma offshore, né? Todo mundo tem algum esquema, porque o sistema financeiro do país é uma zona, então todo mundo tem um esquema, então não faz sentido, né? O primeiro-ministro da República Tcheca disse que é uma tentativa, né, de influenciar as próximas eleições, né? Tá se achando aí a última bolacha do pacote, o último biscoito do pacote, né? O umbigo do universo, né? Que nem o rei Abdullah II, mas o outro pelo menos é rei, né? Ele não, ele é só o primeiro-ministro da República Tcheca, né? Estão dizendo que estão tentando influenciar as eleições. Outra coisa interessante para os nossos ouvintes é que está se falando muito do Putin. Mas se você olhar, né, nas listas todas e tal, não tem nada envolvendo diretamente o Putin, apenas pessoas próximas a ele, né? E foi exatamente essa a reação, né, da porta-voz do Kremlin, né, dizendo que, olha, não tem, no caso, o porta-voz, desculpem, o Dmitry Peskov, disse que o presidente Vladimir Putin não é citado, que pessoas, né, que sejam citadas são acusações sem substância, porque não há nada provando se são ou não atos legais. E aí a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, a Maria Zakharova, ela disse que isso mostra que os Estados Unidos é um dos maiores paraísos fiscais do mundo e que bilhões de dólares dos trabalhadores do mundo vão parar num esquema fraudulento dentro dos Estados Unidos. A gente já vai falar de Estados Unidos daqui a pouco, tá? Então, essas, assim, pensando na política, talvez tenham sido algumas das principais reações. Uma reação, né, cujo silêncio, né, está aí. E só para terminar essa questão do Putin, tá? Como eu disse, são várias pessoas próximas ao Putin que incluem propriedades em Monte Carlo, incluem grana, incluem, acho que um iate também, coisas desse tipo, né? Então é sempre isso, são compras milionárias feitas usando offshores para fugir, né, dos mecanismos fiscais e, eventualmente, evadir impostos, tá? Principalmente isso. Um silêncio que eu achei bastante curioso é o da família do dono do Azerbaijão, porque como ele não está acostumado, né, a responder à imprensa, né, inclusive é muito provavelmente que o presidente do Azerbaijão, o Ilham Aliyev, nunca tenha falado a palavra imprensa na vida, até porque ele não fala português. Mas a família dele em quantias, talvez a mais envolvida, tá? A mais em problemas, porque estamos falando de cerca de 400 milhões de libras esterlinas em compras e propriedades no Reino Unido. E isso é muito curioso, porque muitos dessas famílias, ou de ditadores, ou de monarquias, especialmente ali do Golfo, envolvem compras de propriedades no Reino Unido, que é um mercado imobiliário extremamente inflacionado, que paga muitos impostos, que deveria pagar muitos impostos, então você usa offshores para evitar. Então, por exemplo, a família Al Thani, né, que é a família dona do Catar, segundo a matéria da BBC, eles compraram uma mansão gigantesca, tá, no Reino Unido, que é uma das maiores residências do Reino Unido. Vamos lembrar que tem uma tal de Rainha Elizabeth II lá, tá? Então, os caras compraram uma das maiores residências do Reino Unido, que tem 17 quartos e blá blá blá, e os caramba, né? Sei lá o que, Cornwall Terrace, e usando os esquemas das empresas, né, das offshores, o Estado do Catar, via o escritório da família real, conseguiu comprar essa residência fatiada em 3
Então foi como se comprasse 3 residências, cada uma de 6 quartos, para no final ter uma de 17. Eu sei que 3 vezes 6 dá 18, né? Mas enfim, 17 não dá para dividir. Então, e com isso, eles evitaram 18 milhões e meio de libras esterlinas em impostos. Tá? 18 milhões e meio de libras esterlinas, a gente está falando de uma grana que, por exemplo, que o National Health Service, o Serviço de Saúde Pública britânico, iria adorar receber uma injeção de 18 milhões de libras. Tá? 18 milhões de libras hoje em dia deve dar o quê? 5 trilhões de reais. A cotação só vai aumentando durante o programa. Exatamente, a cotação não para de subir. Mas então assim, e veja, não é... vamos parar com a desculpa, né? De usar a ideia de liberdade econômica, porque a gente não está falando de uma pessoa que trabalhou, juntou uma grana e tem que pagar impostos excessivos, sendo que essa pessoa não tem direitos políticos, ela tem que criar 5 filhos. A gente não está falando de no taxation without representation na Revolução dos Estados Unidos. A gente está falando de uma família que é dona de um país, que não produz absolutamente porcaria nenhuma, e aí ela não paga os impostos em outro país onde compra uma residência luxuosa para ficar ostentando, um país em que esse dinheiro dos impostos pode ser bem empregado, como eu disse, por exemplo, no sistema público de saúde. Então a gente não está falando de uma pessoa que trabalhou e está tentando preservar a riqueza do seu trabalho. A gente não está falando de uma pessoa, né, o imposto é roubo, ou então sonegação é autodefesa. Né? A gente não está falando de alguém que está sonegando com a justificativa, não que isso fosse justificável ou não, mas sequer isso é. Tá? Não tem sequer discussão. Não é alguém que está preservando a riqueza do seu trabalho. A gente está falando de uma família que é dona de um país, que explora as riquezas naturais do país em que é dona para comprar uma mansão gigante para ficar ostentando. E sonegou imposto a partir disso. Sendo que eu ainda por cima tenho certeza que para a família Altani, 18 milhões de libras é troco de pinga. Tá? Eles devem gastar 18 milhões de libras toda hora que sai um iPhone novo e eles trocam a frota de iPhones da família real. Entendeu? Então, ainda tem essa. É importante colocar as coisas na devida escala, e acho que a gente pode até, inclusive, começar a caminhar pro eventual encerramento, antes da gente falar só mais uns nomes curiosos, que quando se fala de Pandora Papers, o ponto não é evasão fiscal ou não, o ponto não é se impostos são justos ou não. O ponto aqui são 2 pontos, na verdade. O primeiro é que você tem 2 sistemas fiscais no mundo. Um é para mim, para o Matias, para você que está nos ouvindo, quer dizer, para 99,99% dos ouvintes. A gente deve ter algum ouvinte aí que deve ter muito dinheiro. E que não nos patrocina porque, enfim, não sei porquê. Mas, é mão de vaca. Então, assim, a gente tem um sistema fiscal para as pessoas comuns, para a pessoa que recebe lá sua declaração de rendimentos do banco, que tem que pôr no imposto de renda, a declaração de fonte pagadora do seu empregador, né? E a gente tem um sistema fiscal para os super ricos, que permite contratar uma empresa de advocacia no Panamá para fazer uma engenharia jurídica financeira para não pagar os devidos impostos. Em vez de você pagar 18 milhões de impostos, você paga 1 milhão na mão dessa empresa aí, desse escritório de advocacia. Então o primeiro é esse, é mostrar que você tem um sistema fiscal extremamente injusto, concentrado em elites que conseguem fazer manobras que as pessoas comuns não conseguem, e as pessoas comuns, por sua vez, são manobradas para protestar, para se indignar, como falando, eu pago imposto e não tem retorno, né? Sendo que você paga imposto. E os que têm mais dinheiro ainda não pagam, porque eles têm acesso a esse sistema paralelo. E em relação a políticos, né? Mais uma vez, reiterando, né? Não é necessariamente ilegal, mas é imoral e engorda a conta bancária. Exatamente, tem isso também. Mesmo que não seja legal, no caso de políticos, de famílias nobres, é antiético. Você foi muito, muito preciso em lembrar disso, em fazer esse comentário, Matias, porque também tem a discussão do legal e ilegal e a discussão do ético e antiético.
quando a gente fala de um presidente, de um ministro, de uma família real, se eles têm o direito de não preservar a coisa pública que eles deveriam preservar em primeiro lugar, né? E a segunda coisa, aí que a gente vai, né, levar a questão dos Estados Unidos que eu mencionei, por quê? Porque quando a gente fala de paraíso fiscal, a gente fala, né, dos lugares no Caribe, que a gente mencionou, a gente fala de Luxemburgo, Andorra, Países Baixos, esses locais que, até por não terem muita diversidade econômica, não terem muitos recursos econômicos, aí apelam para virar esses grandes balcões de despachante mundiais, né, com todo respeito aos nossos ouvintes que trabalham em despachante, né? Vanuatu, querendo ou não, Vanuatu também serve, né? A Gloriosa República também serve um pouco de paraíso fiscal, né? Então, só que os Estados Unidos têm estados que são paraísos fiscais, que é a Dakota do Sul, que é o Delaware, que é a Flórida, que é Nevada, inclusive, que tem um sistema fiscal completamente opaco pela origem, pela questão dos cassinos, do dinheiro da máfia, lavagem de dinheiro. Nevada tá lavando dinheiro antes de ser modinha. Nevada lava dinheiro desde a década de 50, gente. Como a gente vê naquele documentário Poderoso Chefão. Exatamente. Então, você tem paraísos fiscais dentro de locais que não tem imagem de paraíso fiscal, porque quando você fala, tem uma conta nas Ilhas Virgens Britânicas, a pessoa olha e já fala, putz, olha lá, é esquema, né? Tem mutreta. Agora, se você fala, tem uma conta nos Estados Unidos, você vai pensar, putz, olha lá, o cara tem conta nos Estados Unidos, né? As autoridades lá são poderosas, né? Tal. Mas não, se for na Dakota do Sul, se for em Nevada, tá tudo bem. E aí, as duas coisas se relacionam no sentido de que você também vai ter pequenos grupos, sejam essas firmas, sejam alguns locais, que vão se beneficiar dessa evasão fiscal. Então, novamente, você tem o Catar produzindo riqueza, o Catar, não a família real do Catar, né? O Catar produz riqueza, e aí essa riqueza vai parar parte no Reino Unido e parte nas Ilhas Virgens Britânicas. Ou seja, a riqueza gerada pelos catares, ou pelos brasileiros, ou pelos mexicanos, ou pelos colombianos, ou quem for, não vai ser usufruída nesses locais. É claro que no mundo ideal a gente teria uma completa circulação livre de pessoas, de bens, enfim, de tudo. A gente viveria lá em Star Trek, né? Uma grande federação intergaláctica. Não sei, né? Mas o ponto aqui é, você tem grupos que vão se beneficiar a partir do desvio e da evasão fiscal do dinheiro de outros lugares, que são os lugares produtivos, e que é onde você vai ter maiores populações, e que muitas vezes vão ser as populações que justamente vão se indignar com eu pago imposto e a saúde é uma porcaria, então e o ricaço não paga imposto, e o dinheiro que ele deixa de pagar, que beneficiaria aqui a nossa sociedade, vai parar lá num escritório obscuro lá no Panamá ou nas Ilhas Virgens Britânicas. Então, é importante a gente colocar num escopo maior também, né, de como os Pandora's Papers, o Panama Papers e todos esses vazamentos, Cyprus Papers, HSBC Leaks, mostra que você tem uma verdadeira economia paralela no mundo que foge do total controle público e do total interesse público, tá? A estimativa feita pelo consórcio de jornalistas investigativos é uma estimativa bastante ampla, né? Não é exatamente muito precisa, mas ela coloca até 32 trilhões de dólares no Pandora Papers. 32 tris. A estimativa mais branda é de 5,6. A estimativa mais alta é de 32. Então, se a gente pegar aqui, né, e colocar um ponto médio ali de 18 trilhões mais ou menos, vamos lembrar que o PIB do Brasil, nominal, é 1,5 trilhão. Então, a gente está falando de mais de 10 anos de toda a produção de todo o Brasil escondidos em paraísos fiscais. Vejam só como é surreal, né? Aí você tem lá o mesmo cara que tem dinheiro no paraíso fiscal dizendo que as pessoas desperdiçam muita comida.
dizendo que tem que privatizar toda a saúde pública, que não é possível ter uma saúde pública de qualidade e acessível, né? Sendo que é só olhar para o panorama internacional e ver que os sistemas inspirados pelo NHS são sim um benefício social e econômico muito maior do que os gastos deles. Cada libra investida no NHS vira 4 libras para a sociedade. Até mesmo o fato das pessoas não terem que se preocupar com aquelas dívidas bizarras que a gente vê nos Estados Unidos, né, já melhora a produtividade das pessoas. Mas enfim, isso é outra questão. Então, além da piada, ou além da gente contextualizar nas políticas domésticas, é interessante a gente colocar como um fenômeno global, como um fenômeno de uma economia paralela, na qual 99,9% da população não tem acesso, fica ultrajada, e ainda por cima, muitos deles são eles que pagam essa conta. Isso que é o mais bizarro, né? Porque, novamente, o dinheiro da família real do Catar que está lá, não foram eles que geraram. Tá? Não foi o trabalho deles, não foi o trabalho intelectual deles, o pioneirismo deles, não foi nada disso. Tá? Não é o Bill Gates, sabe? O Bill Gates inventou a porra do Windows. Querendo ou não, a fortuna do Bill Gates ela tem uma origem, ela tem uma justificativa, que foi o pioneirismo / pirataria dele lá no final dos anos 70 e nos anos 80. Agora, a família dona do Catar, não. Eles, com todo respeito aí, ou não, eles não fazem porcaria nenhuma da vida, além de ser donos de um país. Né? Tá bom, administrar um país é dar um certo trabalho, tudo bem, admito. Né? E pra gente, né, tentar fechar num espírito um pouco mais elevado, vamos lá, né, temos também basicamente um campeonato paralelo de Fórmula 1, tá? no Pandora Papers, porque que é uma das categorias de atletas mais bem pagas do mundo, né? Geralmente quando você pega lista, né? Tipo, o atleta mais bem pago de cada país. Se o país tem um piloto de Fórmula 1, é muito provável ele vai ser o mais bem pago. Isso, o Schumacher, né? Durante uma década, acho que liderou esse tipo de ranking. E eles adoram morar em Mônaco, não sei porquê, Felipe. Acho que é pra... Mônaco ou Suíça. É pra ir se acostumando com o circuito de rua, né? Deve ser por isso. Então, o Bernie Ecclestone, o ex-chefão da Fórmula 1, tá lá. O Jacques Villeneuve, né? Ex-piloto, não só da Fórmula 1, mas também de outras categorias. O senhor Flávio Briatore, né? Esse também chefão da Fórmula 1, chefão de escuderia, e que era o chefe da Renault quando teve aquela mutreta lá com o Nelsinho Piquet. Né? No futebol, além dos nomes que a gente citou, temos na Itália o Carlos Ancelotti, o Roberto Mancini e o Gianluca Vialli. E só fazendo uma errata, Felipe, que eu tinha falado, quando a gente tinha falado de jogadores sul-americanos, o Godin ele é sócio do Lugano numa sementeira, não é do Soares. E os três são ex-jogadores e treinadores, né? O Gianluca Vialli, inclusive, salvo engano, ele é o assistente técnico, né, o braço direito do Mancini, salvo engano. Agora tô na dúvida. Né? E o Mancini atualmente é o técnico da seleção italiana. Né? Também tem essa. Então, também temos aí no futebol, temos a Shakira, né, que a gente já mencionou, temos a senhora Corina Zuzain Wittgenstein, que é a princesa dinamarquesa mais conhecida por ser a amante do rei emérito da Espanha, João Carlos I, o matador de elefantes, né? E ela que recebia alguns presentes, né, do seu amante real via offshores. Né? Então, vocês veem aí que tem, né, todo o esquema. A princesa do Marrocos, a Lala Hasna, também está citada, dentre outras. Então, assim, né, para quem quiser se debruçar, para quem quiser, né, pesquisar mais, vai ter nome para todos os gostos, vai ter gente para todos os gostos, mas acho que talvez, né, os principais aqui, tanto na política quanto de curiosidades, né, acho que foram os que
a gente mencionou. Já estava esquecendo aqui, o senhor Samsung também tá nos Pandora Papers. O Lee Jae-yong. O herdeiro, né? O herdeiro, que estava em Cana recentemente. Também tá aí na lista dos Pandora Papers. Então tem gente aí para todos os gostos, todos os tipos de atividades legais, ilegais, imorais. E Gordon, também já estava esquecendo, aqui falando em mídia, né, falando em cultura, no Peru, o senhor Mário Vargas Llosa. É verdade. O senhor Mário Vargas Llosa, o senhor Julio Iglesias... E duas pessoas que eu tenho certeza que foram enganadas a terem offshores, porque jamais faria esse tipo de coisa: Elton John e Ringo Starr. O Ringo Starr, inclusive, ele está sendo... É uma pegadinha do Paul McCartney. Ele está sempre na hora certa. E o Elton John, inclusive, vamos lembrar que assim, né? O Elton John, todo mundo, né? Você fala, Elton John, né? O cantor, né? Um dos maiores artistas, o maior sucesso, é um puta artista, ativista pelos direitos LGBT, assim, é um cara assim, sensacional, cara que marcou o nome dele na história do século XX e início do século XXI. Só que vamos lembrar que ele também, né? Ele é um grande investidor e ele foi dono de um time da primeira que chegou a disputar a primeira divisão inglesa, né? O Watford FC, que é o time de que ele torce, o time de coração dele, não é por grana. Mas assim, a partir do momento que ele tem uma offshore e foi dono de um time da Premier League, eu imagino que as coisas... Ele é um dos homens mais ricos do Reino Unido. Até porque ele é um grande compositor também, né? Então ele tem bastante direitos autorais, enfim, ele compra também de outros artistas. Ele é um cara que soube investir justamente, né? E assim, né? E aquela última cutucada também, né? Se você acompanhasse qualquer periódico famoso de outros países, você veria o Pandora Papers na capa, não teria dificuldade para achar notícias sobre, né? Daí cada um repercutindo em relação às pessoas públicas locais, enfim. E aqui no Brasil, infelizmente, só principalmente veículos independentes que se debruçaram sobre o principal acontecimento da semana, né? Então fica inclusive o nosso abraço, nosso agradecimento, né? Porque a gente não poderia repercutir essas coisas se não fosse o trabalho dessas pessoas. A equipe aí dos 4 veículos que estão lidando com os Pandora Papers aqui, e continuem assim e revelem todos os podres. Eu quero os podres, eu quero saber o dinheiro da Leila também. Eu quero saber de onde está vindo o dinheiro da Leila da Crefisa. Quero saber do Aidar também.